Pessoal, hoje eu quero começar falando com vocês sobre um tema muito importante, principalmente para aqueles que vão fazer o PSS pela primeira vez, que já fizeram na verdade, e que vão dar aula ano que vem. Eu espero que todos que fizeram a inscrição para o PSS consigam pegar aulas, consigam pegar as 40 horas de aula e consigam atuar o ano todo e também não tenham os problemas que eu tive esse ano. Ah, professor, quais problemas você teve? Foram vários, né? Primeiro problema é que eu peguei aulas em vários colégios. Então a rotina do professor que pega aula em vários colégios é bastante complicada. Não é tão complicada quanto ficar sem aulas, obviamente. Mas o problema é que você vai gastar mais com o deslocamento, né? Você vai ter que se deslocar por mais áreas, vai gastar mais gasolina ou passagem, seja lá o que você utilize como método de transporte. Observem também que vocês estão vendo a imagem aqui de fundo, que é minha casa, minha humilde casa, toda bagunçada, né, como sempre. Não me diga! Minha casa é pequena, não tem tanto espaço, sou bastante humilde nessa questão. Tem a bagunça dos cachorros aqui, né? Aqui tem o meu porta-treco, que é esse armarinho. Não tá borrado dessa vez o fundo, porque fica bugando essas roupas que ficam penduradas aqui. E isso estava me incomodando, então vai ser desse jeito mesmo. Mas enfim, os problemas que eu tive, né? Voltando aos problemas que eu tive. Primeiro é pegar vários colégios. Eu peguei 4 colégios no começo. Preguiça. Segundo problema que eu já tive no começo também, não fechei minha grade. Então, ao longo do tempo, ao passar dos meses, eu fui fechando minha grade. Então, eu dei aula uns 3 meses, com 32 aulas. Aí, depois desses 3 meses, eu fechei para 40. Mas eu dava aula de manhã, à tarde, à noite, em vários colégios, para várias turmas, que torna bem maçante. Eu tinha 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º, 2º e 3º, né, em colégios diferentes que também muda a atmosfera. Então foi bem complicado. São problemas que vão deixar a tua rotina mais dura, mas não vão te pedir de dar aula, obviamente, né? Então não desista por mais que esse seja o seu cenário. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Outro grande problema, que para mim foi um dos piores, é a questão de pegar aulas como substituição. Então, quando você pega uma aula que é uma substituição, acontece algo no sistema da sede que sempre fica caindo o suprimento. Ah, professor, mas o que significa cair o suprimento? Basicamente, sua turma some do seu sistema RCO. É como se você não tivesse mais dando aula para aquela turma. Aí tem que renovar a licença, ou seja lá o que for, que afastou o professor que deveria estar dando essas aulas, e depois de um tempo volta essas aulas para você. Então qual é a dor de cabeça? Registrar tudo certinho e depois colocar tudo em dia. Tem horas que cai em período de provas, final de trimestre, é uma dor de cabeça sem limite. Se você puder escolher entre pegar aulas definitivas ou substituições, pegue aulas definitivas, por mais que seja em outro colégio. Vai evitar muita dor de cabeça para você. Tá certo? Outra coisa, eu peguei turmas de EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Inicialmente eu tive uma estranheza. Tive certa dificuldade a me adaptar, a entrar em sintonia com a turma. Mas depois foi maravilhoso. Depois que eu entrei em sintonia. O problema do EJA é que é quase semelhante às aulas de substituição. A turma de EJA fecha com 6 meses. Então, por exemplo, você vai dar aulas por 6 meses, depois vai fechar essa sua turma, e você pode pegar aula ou não, porque em tese fecha uma turma e abre outra. Mas nem sempre tem esses alunos para estudar no EJA. EJA é muito bom, é como se fosse o descanso do professor. São turmas mais tranquilas, você está lidando com pessoas, na maioria das vezes, adultas, você consegue ter um domínio da sala muito maior do que você teria, por exemplo, com uma turma de 7º ano. Mas tenha ciência que a cada 6 meses fecha a turma de EJA, você pode pegar aulas ou não. Coloque isso na sua cabeça e não esqueça, tá certo? Um problema que é mais questão de organização e não é um problema em si, é a questão do RCO. O RCO é uma faca de 2 gumes. Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai te ajudar, ele pode te ferrar. Por quê? Se você ficar dependendo apenas do RCO, cedo ou tarde, tenha certeza, ele vai acabar falhando.
ou pela internet, ou devido ao sistema mesmo. Se você não tiver uma organização externa do RCO, você se lasca. Ainda mais com esse novo RCO, porque você não consegue acessar a sua turma se você não tiver acesso ao sistema, então você não acessa nada. Então você tem que ter pelo menos a frequência, o conteúdo e a nota registrado fora do RCO para você ter um controle. Eu inicialmente não tinha esse controle externo, então eu passei bastante dificuldades devido... Daí acumulou, né? Então imagine, caindo meu suprimento e eu não tendo mais um controle da turma, porque eu não tinha como acessar mais minha turma. Também não tinha um controle externo tão bom. Este elemento cara de pau. Então hoje em dia eu tenho dois tipos de controle, tanto a questão do programa online, Excel e o Word para mim me organizar, quanto também o físico. Então cada aula eu anoto dentro da sala mesmo, faço chamada, anoto minha aula certinho, alguma observação, alguma ocorrência, anoto tudo certinho no caderno, para depois passar para o RCO, né? Bom, basicamente, esses foram os principais problemas que eu enfrentei durante este ano dando aulas, tá? Eu gostaria de falar com vocês ainda nesse vídeo sobre como a postura que você deve adotar na hora de dar sua primeira aula. Que eu sei que muita gente que se forma, principalmente aqueles aí que estão como marinheiros de primeira viagem nesse PSS, ou seja, a primeira vez, ano que vem é a primeira vez que vai lecionar, com certeza deve ter muitos medos, muitas aflições, muitas inseguranças. Normal, o ser humano é assim. Uns mais, outros menos. Mas o importante é que se você é professor, se você se formou, está se formando, você tem vocação para isso. Senão você já teria desistido. Primeiro, segundo semestre da faculdade, você já teria desistido. Não teria passado jamais do estágio.